E vamos ver este assunto do ponto de vista e com os contornos agora do direito, com Catarina Silva Martins, advogada e especializada precisamente em direito laboral. Bom dia. Bem-vinda. Num processo deste género, cabe, antes de mais, presumo eu, provar que há justa causa. Exatamente. A cessação de um contrato ilícito pressupõe, então, realmente que não existe justa causa para essa cessação. Isso afere-se do ponto de vista legal, a verdade é essa, e só se existir uma cessação ilícita por parte do contrato é que existe a obrigação de indemnizar, então, realmente o trabalhador. Portanto, se o juiz entender que, de facto, o despedimento não foi, ou a exoneração, neste caso, não cumpriu essas regras, aí passaremos então a avaliar o valor que é solicitado. Neste caso, que serão os ordenados, prémios. Exatamente. E também há um pedido de indemnização por danos morais, o que também é natural neste tipo de casos. Exatamente. Nós, quando existe realmente uma atuação ilícita, ou neste caso a cessação do contrato de uma forma ilícita, ou seja, porque não respeitou os trâmites legais, isso faz nascer na esfera do lesado um direito a uma indemnização. Esse direito a uma indemnização poderá abarcar danos patrimoniais, que são aqueles que são quantificáveis, por exemplo, o salário que ela vencia, os abonos, os vencimentos, tudo isso. E a nível de danos morais temos outra perspectiva. Uma questão, por exemplo, de um desgaste emocional que ela possa ter, ou seja, são todos aqueles danos que não são quantificáveis do ponto de vista, mas do ponto de vista da tutela de direito, eles merecem ser acautelados. E cabe ao Tribunal, no juízo de prognose, realmente atender a esse tipo de danos. Portanto, digamos assim, a fatia anterior é mais fácil de perceber, porque é contabilizar o que é que... Existe uma dificuldade acrescida do ponto de vista dos danos morais. A verdade é que o Tribunal também não pode atender a todo o tipo... Imagine, é uma coisa muito subjetiva. Não é? Uma situação que pode provocar um desgaste emocional numa pessoa pode noutra pessoa não provocar. Ou neste caso até, obviamente que uma das alegações será com certeza, não li no processo, mas pelas declarações que foram feitas antes, que é a imagem profissional de quem é um presidente de topo no âmbito da aviação. Exatamente. Não é isso? Estamos aqui a falar de uma grande exposição pública, não é? De um cargo com enorme importância, e isso deve ser realmente atendido pelo Tribunal na altura, que se o Tribunal entender que então houve um despedimento ilícito, esse tipo de factos devem ser ponderados por parte do julgador, nomeadamente através de prova testemunhal. Temos vários tipos de mecanismos. Doutora, há aqui dois pontos que gostava de perceber melhor, que é, estamos a falar de alguém que é presidente de um conselho de administração de uma empresa, portanto, a legislação é exatamente a mesma dos restantes trabalhadores? Deste ponto de vista, sim. E claro que existem formas de fazer cessar os membros do Conselho de Administração, mas depois, neste plano teórico-prático, por assim dizer, obedece exatamente às mesmas regras do dito trabalhador na questão da cessação do despedimento. Claro que aqui estamos sempre a falar em valores maiores, porque lá está, atendendo aos cargos que eles desempenham e à responsabilidade que esses cargos acarretam. Por outro lado, uma das discussões grandes que houve, e portanto se calhar em tribunal isso terá que ser dirimido, é a questão do gestor público. Exatamente, o Estatuto de Gestor Público, exatamente. A lei confere, porque também, lá está, é preciso acautelar essas situações. Existe uma série de normas legais que realmente acautelam o Estatuto de Gestor Público. Nesta perspectiva, na questão da indemnização, poderá ter alguma influência, mas é do ponto de vista da cessação do contrato, como é que ele poderá ser feito, ou seja, neste caso, percebermos se o despedimento ou se a exoneração foi ou não cumprida, que o Estatuto de Gestor Público tem maior impacto. Não tanto para efeitos de apuramento da indemnização, não é? Mas para efeitos de saber se existiu ou não uma cessação ilícita do contrato. Pela experiência que tem, um processo tendo entrado ontem, poderá ser resolvido quando? Assim, um tribunal judicial... As pessoas acham que não, mas eu acho que até os tribunais têm funcionado com alguma celeridade. E neste caso, talvez uma questão, 1 ano, 2 anos, depende muito também dos mecanismos judiciais que forem usados ao longo do processo. Também assistimos à greve dos funcionários de justiça que, como vocês sabem, tem... Portanto, em menos de 2 anos isto não está resolvido? Não me acredito. E a determinada dimensão, não me acredito. Mas as partes também podem chegar a... Um acordo, entretanto. É sempre mais complicado e neste tipo de casos... Não é provável. Exatamente, não é provável que vá acontecer. Exatamente. Muito bem, doutora Catarina Silva Martins, obrigado por ter estado aqui esta manhã connosco.